Nosso programa volta hoje com a presença de Alfred Wark. O Alfred, que é consultor de emissões de tecnologia e engenheiro em controle da poluição ambiental. O Alfred é amigo do Fábio Feldman e vai conversar um pouco hoje especificamente sobre uma lei que já foi polêmica, mas que todo mundo vê no dia a dia, que é o rodízio. O rodízio esse ano completa 15 anos. Queria dar boa noite ao Alfred, que recebe a gente aqui na casa dele super simpaticamente após uma viagem. E Alfred, queria começar falando contigo exatamente de rodízio. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar. Eu não sabia que o rodízio tinha sido criado para combater a poluição, e me parece que há 15 anos atrás, num cenário parecido com o que a gente tem hoje, né, de ar muito seco, dificuldade de dispersão dos poluentes, e aí vocês criaram o rodízio como uma medida emergencial, inclusive. Exato. E foi exatamente nessa época. Foi final de agosto, comecinho de setembro. São Paulo já estava vivendo perto de 25 dias de seco, dias secos, como estamos vivenciando agora, uma coisa muito parecida. E era uma ideia que já vinha sendo desenvolvida baseada em algumas experiências no exterior, né? O México, pelos problemas de altitude, de alta poluição, já tinha implementado o rodízio. O Chile, Singapura, outros países em situações emergenciais. E quando o Fábio assumiu a função de secretário do Meio Ambiente, ele assumiu também o compromisso de mudar um pouco a abordagem das questões, né? Sair da mesmice, e eu fiquei muito animado com essas ideias, e a gente também tem ideias, e fomos conversando, e surgiu essa perspectiva de, em vez de tentar mudar o hardware da cidade, tentar mudar um pouco o software, né? A relação das pessoas com a cidade, ao invés de ficar criando estruturas muitas vezes custosas e muitas vezes pouco eficientes. E surgiu a ideia de se fazer o rodízio, primeiro como uma perspectiva de um exercício de cidadania, um exercício de emergência, porque se acontecesse uma emergência na cidade, quer dizer, como as autoridades, na época estávamos representando o governo, o que as autoridades fariam, como a população deveria ser orientada, como ela poderia se comportar, que problemas encontraríamos. Não é fácil fazer isso numa cidade enorme como São Paulo. Durante uma semana, em 1985, foi feito esse exercício, em caráter voluntário inicialmente, procurando motivar as pessoas, e, para nossa surpresa, houve uma reação muito positiva. Eu acho que a população entendeu o problema, até porque nós tínhamos atingido, poucos dias antes, níveis assim perigosos de poluição atmosférica. Chegamos a atingir praticamente 27 partes por milhão de monóxido de carbono, quando o limite aceitável é 9, e então já estávamos entrando praticamente beirando o estado de emergência. Estado de emergência significa parar a cidade, parar os carros, parar as fábricas, um transtorno, um problema econômico muito sério, riscos à saúde gravíssimos. Eu estava vendo os números, são números grandes, né? 3.500 pessoas por ano com problemas pulmonares diretamente relacionados à poluição, 120 milhões de reais em investimento de saúde pública por conta dessas doenças. Ou seja, não é que morreu 2 pessoas na semana passada. Não, o problema é a doença silenciosa, é a morte silenciosa, a poluição do ar. Ela pode matar diretamente numa situação extrema, mas é aquela presença crônica, permanente, contínua, que vai solapando a saúde das pessoas, e é um elemento adicional, né, que impacta a saúde. Quando você fala em transporte motorizado, então você tem que combinar um veículo de baixo potencial poluidor, um combustível também de baixo potencial poluidor, e os cuidados que o veículo e o combustível merecem. Então você precisa de uma estratégia. Não existem ações, não existe a chamada... Não existe remédio, não existe milagre. Não existe milagre, você precisa ter uma estratégia com várias ações
que elas vão, combinadas, vão trazer resultados positivos.